Tá? Semana passada, a gente fez uma pequena introdução, né? Sobre o que era o Excel, o que a gente ia trabalhar, né? E a gente conseguiu fazer isso de forma presencial. Hoje, a gente vai trabalhar remotamente. A Elisa está chegando também. Vou esperar só ela entrar. O Leonardo não está conseguindo entrar. Leonardo, está me ouvindo? A Elisa, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, então vamos começar, né? A Elisa está ouvindo, bom dia, ok. Então vamos lá. Na última aula, a gente conheceu um pouquinho sobre o Excel, né? Para que ele serve, onde que a gente vai executar ele, né? Hoje, a gente vai estar trabalhando com ele no Drive. Depois, eu vou passar para vocês uma aula que já está gravada, como que você utiliza o Planilhas no celular, tá? Então, tudo que eu vou passar para vocês hoje por aqui, para a gente estar conhecendo um pouquinho do Excel, vai estar demonstrando nessa aula no celular, tá? Quem não conseguir acompanhar pelo computador, porque não tem, dá para fazer pelo celular também, tá? Aí eu vou explicar para vocês como que faz. Hoje, a gente vai acompanhar aqui pelo computador mesmo. Semana que vem a gente não vai poder voltar ainda, né? Acredito. Mas assim que der, a gente voltando em laboratório, essa parte prática que a gente vai estar aprendendo aqui, a gente vai trabalhar no laboratório, tá? Mas eu gostaria que vocês pelo menos tentassem fazer alguma coisa no celular também, tá? Porque é importante vocês treinarem um pouco, dar uma olhada, para não ficar totalmente sem ver, sem treinar, sem conseguir fazer algo, tá? Então, eu gostaria muito que vocês tentassem, se puder, fazer no celular também, ou até mesmo no computador. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é logar no nosso Drive, tá? Então, já estou aqui no meu Drive, isso aqui vocês já sabem fazer, né? Então, você vai lá, loga na conta Google, vai no Drive. Quando você for no Drive, a gente vai lá na nossa aula que a gente criou da semana passada, essa daqui, ó, aula 1, 20 a C02, introdução. A gente começou falando, né, sobre as, a formatação, a barrinha de formatação, né? Então, a gente transformou reais, porcentagem, pintamos, usamos o pincel, usamos também as ferramentas que ficam aqui na frente, né? Que é o estourar, ajuste de texto. Então, a gente usou essa parte aqui e paramos aqui na rotação do texto, né? Isso foi a primeira parte. Aqui, em números, a gente falou um pouquinho sobre valores, como que faz para a gente fazer cálculo, né? Então, aqui, ó, a gente já fez o nosso primeiro cálculo. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom da janela para vocês verem melhor. Acho que foi muito. Então, ó, para você fazer uma soma, é só você clicar dentro da célula
e colocar o símbolo de igual. E o Excel vai entender que você vai fazer alguma coisa, algum cálculo, né? Seja ele mais, menos, dividir, multiplicação, mas é sempre indicando com o símbolo de igual, tá? O que não pode acontecer é, por exemplo, que nem aqui, ó, eu tenho texto e eu tenho número, tá? Eu não posso, por exemplo, eu vou pegar esse número 1045 e multiplicar, que é o asterisco, pelo 88. Olha o que acontece. Dá erro. Por quê? Aqui, olha só o que ele fala. O valor, a função, ela espera valores números. Mas o valor 1045 é um texto, tá vendo? Então, texto com número não dá. Então, você tem que observar isso aqui, ó. Se for só número, ele vai fazer normalmente. Então, o que eu teria que fazer aqui? Nesse caso, eu tenho que digitar o valor, ó. 1045 multiplicado pelo 88. No 88, eu posso clicar porque só tem número mesmo. Aí ele vai fazer o cálculo correto, tá? Lembrando que a pontuação que a gente utiliza, o que vai mudar mais é a barra, que é divisão, e o asterisco, que é multiplicação. Mas tudo isso você encontra ali no teclado numérico. Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Meu. Vai embora. Aqui em cima. Então, tem aqui o meu teclado numérico, tá vendo? Então, tem aqui os códigos, né? Os códigos não. Para fazer o cálculo, ó. Então, eu uso esse teclado numérico e nele mesmo já tem as funções, ó, som, multiplicação, vezes, tá? Então, eu utilizo o teclado numérico para fazer isso, que eu acho que fica mais fácil. Detalhe, uma outra coisa que a gente pode estar fazendo, e que, aliás, é o que a gente sempre faz, é a referência numérica. O que é referência numérica? É você utilizar o que está dentro da célula para você fazer o cálculo. Então, eu vou rolar um pouquinho mais para baixo aqui, ó, e vou colocar lá, por exemplo, 10 e 45. E aqui eu vou pôr o total, né? Então, o que acontece? Eu vou passar a borda, que a gente já aprendeu a fazer. A borda, ela fica aqui em cima, ó. Vou dar um clique em todas as bordas. Vou dar uma formatada, ó. Seleciono, coloco negrito. Se eu quiser passar uma borda, uma cor, fica bacana. Posso pôr o ajuste, que é centralizado. E aqui eu vou pôr o meu total. Vou pôr aqui uma corzinha, né, também. E o meu total, eu vou fazer o seguinte, ó. Ao invés de eu digitar 10 mais 45, olha o que acontece. Deu 55, certo? Vou formatar também. Vou deixar centralizado e ele tá lá. Beleza. O que acontece? Se eu clicar aqui no 10 e, por exemplo, eu errei, era 100, aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui de novo no 55 e alterar para 100. Aí ele vai fazer o cálculo. Tudo bem. Aí, o que acontece? A gente pode otimizar o nosso tempo fazendo referência de célula. O que seria isso? Ó? Igual, eu clico no que tem dentro da célula, mais o que tem dentro da outra célula. Vou dar Enter. Ah, professora, mas deu igual. Mas percebam a diferença agora. Vamos supor que aqui, ó, no 45, eu altere para 450. Quando eu altero para 450, olha lá o que acontece. Automaticamente, o meu total, ele já vai ficar atualizado, tá? Então, a gente chama isso de referência de célula. Tá? Quando eu uso números, eu só clico em números, aí é referência numérica. Mas esse que a gente está fazendo é referência de célula. Mas por que
que a gente vai estar utilizando isso? Porque as nossas planilhas, elas têm que ser atualizadas, tá? Então, não adianta você ter uma planilha lá com 500 nomes e tudo mais, você tem que ficar clicando 1 mais, 3 mais, 25 mais, entendeu? Não compensa, é perda de tempo isso aí. Então, o que você tem que fazer? Usar a referência de célula. É você clicar dentro da célula e fazer a equação que você precisa utilizando o que tem dentro da célula. Mas, professora, não está escrito 100 e 450. Tudo bem. Está escrito o quê? A9, ou seja, o que tem dentro da célula A9 soma com o que tem dentro da célula B9. Tá? É isso que eu estou mandando o meu Excel fazer. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Alguma dúvida? Podemos seguir? Todo mundo está acordado? Vocês estão acordados, gente? Ou eu estou falando para as paredes? Não, tô acordado. Ah, que susto! Então, vamos lá. Então, continuando aqui, ó, lembrando que a gente tem a divisão, que é barra, e o asterisco, que é multiplicação, que é o mais, que talvez seja mais diferente para vocês. Aí nós temos a soma, que é o maisinho, e a subtração, que é o tracinho. Tudo isso você encontra aqui no teclado numérico, tá? Então, vamos partir para o próximo aqui, ó. Eu vou abrir mais uma aula. Como que eu faço para abrir essa outra planilha aqui? Vou clicar aqui no arquivo e vou clicar aqui em novo e vou clicar em planilha. Ela vai abrir uma nova planilha. Vou dar o nome para essa planilha, lógico, sempre tem que dar o nome para a planilha, porque é mais fácil você encontrar o arquivo depois. Então, vou pôr lá, aula 2, porcentagem. Tá? Então, são regrinhas de porcentagem que a gente vai trabalhar. E depois vou passar uma atividade para que vocês possam fazer. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, vamos lá. Quando eu imagino, por exemplo, um valor, né? Eu vou comprar um item, né? E ele custa R$ 1.000, né? Esse item custa R$ 1.000. Vou por aqui valor e porcentagem. Vou pôr as bordas. Sempre façam isso, tá? Sempre deixem formatadinho, porque no mercado de trabalho, o funcionário que tem capricho, né? Capricho pelos seus trabalhos, com certeza se destaca. Então, sempre deixe a sua planilha organizada, principalmente se você trabalha num ambiente onde tem outras pessoas que também vão utilizar essa planilha. Então, vamos supor que eu vou pagar R$ 1.000 num produto, né? E eu tenho 10% de desconto. Quanto que vai ser o valor do meu desconto? Quanto que é 10% de R$ 1.000? Alguém sabe? Quanto que é 10% de R$ 1.000? Eduardas, Thailisa, Leonardo. Vocês sabem quanto que é 10% de R$ 1.000? 100? Sei lá. Sim, você fez na calculadora, né, cara? Hã? Você fez na calculadora, né? Não, chutei mesmo. Chute. Aham. Sei. É sério, professor. Tá certo.
é R$ 100. Mas, o que acontece? Quando a gente aprendeu o cálculo de porcentagem lá no oitava série, o que a gente fazia, né? Na nossa cabeça, mentalmente, 10% de um número redondinho aqui, ó, é só você tirar o último, né? Então, por exemplo, se eu falar que é 1.200, 10%, 120. Ó, olha a técnica. R$ 50, 10%, ó, tirou a última casinha, 5, né? Então, 10% é fácil da gente fazer. Agora, imagine a gente fazendo 13,85, né? Aí bugou tudo. Ah, a professora virou 14, não tem problema. Virou 14 por quê? O meu Excel, ele está arredondando. Então, eu posso vir aqui, ó, no diminuir e aumentar casas decimais, para eu poder aparecer o que eu quero. Então, eu vou aumentar para deixar os 13,85. E aqui eu vou pôr reais. Então, hoje, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um cálculo de maneira que ele já te resulte certinho o valor, sem ter que ficar fazendo aquele monte de regra de 3, né? Que a gente está acostumado a fazer. Então, como que a gente vai fazer? A gente tem 3 regras, tá? Esse arquivinho que eu estou trabalhando hoje, deixa eu pôr aqui, 20 a C02, para eu não esquecer. Esse arquivinho que a gente está trabalhando hoje, eu vou mandar para vocês no WhatsApp, tá? Para que vocês depois possam refazer, dar uma olhada com calma, tá? Para vocês treinarem. Então, aqui, ó, eu tenho o valor e a porcentagem. Então, eu vou pôr a primeira regra. Regra 1, que é descobrir a porcentagem. Então, a regra número 1 é descobrir a porcentagem. Então, eu quero saber quanto que é 13,85, quanto que dá 13,85 de R$ 1.000, tá? Então, eu vou fazer essa primeira regra, tá? A regra número 1, que é para eu descobrir quanto é a porcentagem. Eu vou por aqui. Resultado. Vou por aqui, organizadinho. Depois, essa aula, a gente vai mandar para o YouTube, tá? E aí é só solicitar junto ao CRA, que daí vocês podem rever essa aula novamente, tá? Para vocês, se vocês quiserem acompanhar novamente pelo celular e fazer tudo que a gente está fazendo hoje, tá? Para vocês treinarem. Então, aqui, ó, a primeira regra é descobrir como que eu faço esse cálculo da porcentagem aqui. Então, essa regra é muito simples. Basta você multiplicar o valor pela porcentagem. Então, eu tenho lá, ó, igual valor vezes porcentagem. Então, é esse cálculo que eu faço para descobrir quanto que é 13% de R$ 1.000. Ó. Então, 13% dá 138. Ah, se eu mudar aqui para 10%, será que faz também? Ó, 10%. 10% de 1.100, tá vendo? 9,85. Olha lá. Tá vendo? Porcentagem 98,50. Se for 1.387, ele também faz o cálculo, tá vendo? Tudo automaticamente. Então, por isso que você tem que usar a referência de células, tá? Referência de células, ele faz isso. Então, ele te dá o resultado já a hora que você dá o enter. Então, essa primeira regrinha, o que eu vou fazer? Valor vezes a porcentagem. Eu vou pôr uma notinha aqui, ó, para a gente estar lembrando. Como que eu faço para inserir uma nota de comentário aqui no Excel? Vem aqui no botãozinho inserir, tá vendo? Inserir, rola até lá embaixo e clico aqui em nota, ó, nota.
vai abrir essa janelinha aqui, ó, do digite aqui. E eu vou escrever o que eu quero. Então, eu vou pôr lá, para saber o valor da porcentagem, faça os pontos, valor vezes porcentagem. Então, essa é a regrinha para a gente descobrir como que a gente faz para descobrir a porcentagem, tá? Essa notinha, se eu clicar fora, ó, ela vai ficar com esse triângulozinho aqui, ó, marcando. Significa o quê? Que eu não preciso ficar escrevendo na minha planilha aquele monte de anotação. Basta eu criar essas notinhas aqui, ó. E quando a pessoa passar o mouse, ela já vai ver o que está escrito, tá? É bem simples. Tudo bem aqui para a primeira regra? Então, primeira regra, valor vezes porcentagem. Tem alguém com alguma dúvida? Quer falar agora? Eu repito. Tá tudo certo? Tudo certo, professor. Pode continuar. Obrigada. Ok. Então, vamos lá. A segunda regra, são 3 regras que a gente vai ver hoje, tá? A segunda regra é o desconto. Então, por exemplo, eu vou pagar no valor, no item 1.387, certo? E eu vou pagar à vista. Então, eles vão me oferecer uma porcentagem de desconto. Então, eu quero saber quanto eu vou pagar no valor final, né? Então, é essa regra que a gente vai fazer agora. Para não perder muito tempo, ao invés de eu ficar clicando, escrevendo tudo de novo, eu vou copiar isso aqui que eu escrevi agora. Vou selecionar, tá vendo? Seleciono tudo. Vou apertar as teclas para copiar Ctrl e letra C no meu teclado. E ele vai ficar pontilhado aqui, ó, tá vendo? Ctrl C. Aqui embaixo, ó, vou rolar um pouquinho e vou dar um Ctrl V, tá? Aí ficou lá, ó, regra 1 igual, tá vendo? Só que agora não vai ser mais regra 1, vai ser regra 2. E aqui não é mais porcentagem, aqui é desconto. E aqui o resultado a gente vai fazer e a notinha também vai ser diferente, tá? Então, para saber o valor do desconto, faz. É isso que a gente vai escrever aqui, tá? Então, o que é o desconto? O desconto é eu saber o valor da porcentagem e tirar do valor total, tá? Então, por exemplo, ele vai me dar 9,85% de desconto nesse item. Aqui, ó, na regra 1, eu já sei quanto que é esse valor, tá? Eu já saí aqui para eu descobrir. Mas se eu não tivesse esse valor aqui, ó, se eu não soubesse esse valor aqui, ó, como que eu faria? Então, olha lá, deixa eu diminuir aqui. Vamos supor que a gente não esteja vendo esse resultado aqui. Não esteja vendo, a gente não tem esse resultado aqui na mão. Então, como que a gente faria? Teria que fazer duas etapas. Então, eu preciso descobrir quanto que é esse valor, né? Então, eu faria 2 etapas, já descobri, e depois eu teria que clicar no valor e tirar essa porcentagem para me dar o desconto. Então, eu pagaria 1.250, aproximadamente, né? Só que a gente vai utilizar uma regrinha que coloca todas essas etapas em uma regra só, em uma linha só, tá? Então, como que eu faço? Como que é essa regra? Eu venho aqui no desconto, coloco o símbolo de igual. Aí eu vou fazer o quê, ó? Valor, como é um desconto, eu estou tirando, né? Valor menos o valor vezes a porcentagem.
Ué, professora, mas você repetiu 2 vezes aqui o valor, por quê? Olha o que acontece. Deu o mesmo resultado, viu? Por quê? Lá, quando a gente fazia aqueles cálculos de aquelas expressões numéricas, lembra? Que tinha um monte de conta de matemática lá, que tinha uma linha inteira de valores, a gente tinha que seguir uma regra, né? Qual que era essa regra? Primeiro vinha a multiplicação, né? A multiplicação, depois a divisão, depois a soma e, por último, a subtração. Era uma regra, né? É o que o Excel faz aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, o que ele vai estar fazendo? Primeiro, ele vai estar fazendo a multiplicação, ou seja, ele está fazendo o cálculo da porcentagem. Então, ele está descobrindo quanto que é o valor vezes a porcentagem, tá? Depois, ó, então primeiro vem a multiplicação, tem divisão? Não. Tem soma? Não. Então ele achou a divisão e aí sobrou somente a subtração, que é esse aqui. Então ele vai fazer o cálculo da subtração desse número aqui. Por que eu tenho que colocar ele aqui na frente e não lá no final? Porque se você fizer o contrário, olha só o que vai dar. Eu faço primeiro a multiplicação vezes esse e menos o A2. Ele vai dar número negativo. Tá vendo? Por quê? Ele vai fazer o cálculo aqui, ó, e vai tirar desse valor, tá? Então, você não pode, na regra de matemática, tirar do valor menor, porque senão ele dá negativo mesmo. Então, sempre tem que ser o maior. Então, por isso, essa regrinha aqui, ó. Então, essa regrinha, para você descobrir o valor do desconto, é valor menos valor vezes a porcentagem. É o que a gente vai colocar aqui na nossa caixinha. Então, valor menos valor vezes a porcentagem. Certo, gente? Tranquilo esse pedaço aqui? Professora, eu entendi tudo, não tenho dúvida nenhuma. Ótimo, muito bom. Se alguém tiver alguma dúvida, fala, tá bom? Professora, estou aqui, tá? Tá bom. Então, eu vou lá, ó. A última regra, ó. Regra número 3. Vou copiar aqui a regra número 2, Ctrl letra C. Vou vir aqui embaixo, Ctrl letra V, e ele vai colar, tá vendo? Só que agora eu vou colocar a regra número 3, que é o acréscimo, não é mais desconto. E vou apagar o resultado. E na caixinha eu vou fazer acréscimo. E vou apagar o faz. Bom, se o desconto eu faço menos, o acréscimo eu vou fazer o contrário, tá? Eu vou fazer mais. Mas como assim, professora? Suponha que você vai pegar esse valor emprestado, né? E a pessoa vai te dar 2 meses, não, 1 mês e meio para você poder pagar ele de volta. Só que ele vai cobrar uma pequena taxa de 9,85, tá? Então, o que acontece? Esse valor aqui, ó, ele não vai ser esse valor, ele vai ser um valor a mais, tá? Então, por exemplo, como que eu faria isso daqui, ó? Eu teria que descobrir, da mesma forma, quanto que é os 9,85. Então, faria valor vezes porcentagem, já descobri que é 136,62. E desse valor aqui, ó, eu somaria ao valor final, tá? Então, eu somo o valor 1.387 com o que eu descobri que é 136,62.
Então, eu chegaria nesse resultado aqui, ó, 1.523, tá? Então, eu fazendo dessa forma, eu teria que usar duas contas. Nesse caso aqui, a gente vai usar uma só. Então, igual valor. Como é um acréscimo, eu vou somar valor de novo vezes a porcentagem. Então, é essa regra que eu vou estar utilizando. Então, eu vou multiplicar primeiro, vou descobrir quanto que é 9,85 de 1.387. E a esse resultado, eu vou somar, tá? Somar. Aí, nesse caso aqui, vai dar os 1.523,62, tá? Aqui também vou colocar lá a regrinha. Faça valor mais valor vezes porcentagem. Então, são essas três regrinhas que a gente tem para estar passando para vocês hoje, tá? Vou mandar para vocês um exercício. Ah, aqui eu vou pôr aqui também, ó. Vou pôr aqui. Símbolos e significado. Então, eu tenho aqui o símbolo de barra, é divisão. O símbolo de asterisco é multiplicação. O símbolo de mais, a cruzinha, tá vendo? Só que olha o que acontece. Se eu for lá e digitar, ele vai entender que eu vou fazer um cálculo, tá? Então, eu tenho que pôr um símbolo antes desse, antes do mais aqui, ó. Então, antes de eu escrever mais, eu vou clicar aqui em cima no meu teclado, aonde tem aspas, tá? Eu vou usar o apóstrofo, tá? A virgulinha, é esse aqui, ó, tá? Então, essa virgulinha antes do símbolo, ele vira texto. Aí eu consigo escrever. Então, antes do mais aqui, eu vou colocar essa virgulinha, que é o apóstrofo. Então, eu vou pôr lá mais, significa soma. E por último, menos, também eu preciso pôr o apóstrofo, senão ele vai entender, ele não vai deixar eu escrever. E aqui é a subtração. Outro símbolo que eu vou mostrar para vocês também é a potência, tá? O que é a potência? É um número elevado a ele tantas vezes. Então, por exemplo, 2 elevado à terceira, né? Então, o que eu vou fazer? 2 vezes 2 vezes 2, né? Potenciação. Para representar a potenciação aqui no Excel, eu tenho que usar o circunflexo. Esse símbolo aqui, ó, chapeuzinho, eu vou pôr lá, potenciação, né? Então, esses símbolos aqui, ó, eu vou deixar escrito para vocês, tá? Para vocês verem, gravarem, né? E não se perderem na hora de fazer o cálculo. Vou até aumentar um pouquinho mais aqui, por tamanho 2 aqui de símbolo, tá? E vou deixar aqui. Vou deixar também um exercício problema, tá? Vou escrever aqui no maisinho aqui, ó, um exercício que eu gostaria que vocês resolvessem. Ah, professora, eu não tenho computador, meu celular é ruim. Faz no caderno o cálculo, como se você estivesse fazendo na planilha, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai escrever no seu caderno, por exemplo, se você for utilizar o cálculo, você vai colocar lá igual a 2 vezes, entendeu? Você vai escrever assim no caderno, se caso você for utilizar, não tiver como fazer nem pelo computador e nem pelo celular. Então, esse aqui é o exercício. Vou deixar para vocês, vou mandar essa planilha para vocês. Trabalho numa empresa cujo salário é R$ 1.950.
No dia 20, recebo o vale. Vai acabar nosso tempo. O vale de 40%. Tenho desconto do INSS no valor de 8%. De 8%. Isso aqui vai ser curtinho. Com base nas informações acima, responda. 1. Qual o valor do meu vale? 2. Quanto pago de INSS? E 3. Quanto irei receber no 5º dia útil? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer dentro dessa planilha aqui, ó, através de cálculos, tá? A resposta dessas 3 perguntas e me mandar, tá? Como que você vai fazer para me enviar? Se for por aqui, ó, depois que vocês fizerem tudo, tá? Eu vou mandar um vídeo explicando como que faz para vocês me enviarem por aqui. Por enquanto, só faça, tá? E eu vou disponibilizar essa planilha para vocês. Vou interromper aqui o compartilhamento, porque o Zoom vai derrubar a gente, eu preciso tirar foto de vocês para a Ana, tá? Vou tirar um print, vocês todos sorridentes, né? Eu estou vendo. Gente, obrigada pela aula de hoje. Aí agora vocês vão seguir com a Luana ou com o Marcelo, tá? E semana que vem a gente continua conversando sobre esse assunto. E vou mandar para vocês lá no grupo, tá? Essa planilha que a gente fez e mais algumas explicações extras, tá bom? Até semana que vem. Se cuidem e juízo, tá? Bom final de semana.